Está começando mais uma reunião de laboratório. Eu sou Tiago Menezes e já dou aquele salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho. Salve, Thiago. Salve, galera. Como é que vai? Tranquilo? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê que estudamos venenos e toxinas de animais. E eu vou apresentar um artigo recentemente publicado de um grupo ao qual eu fazia parte. Ainda faço parte de forma remota, né, mas de colaboradores meus, que foi publicado agora em junho deste ano. E um paper de sua autoria também, né? Para Sim, coroar. exatamente. Vamos lá então falar sobre venenos de animais? Vamos embora. Antes de falar propriamente do artigo, eu vou falar rapidamente o porquê que é importante de se estudar os venenos e toxinas de animais. E eu vou fazer uma pequena diferenciação, que muitas pessoas acabam confundindo esses conceitos de animais peçonhentos e animais venenosos. Animais peçonhentos, eles produzem a peçonha através de glândulas especializadas e eles possuem também um aparato de inoculação dessa peçonha. O exemplo mais clássico é uma serpente, que ela tem as suas glândulas que produzem o veneno e as serpentes têm as suas presas, que quando mordem uma presa ou uma pessoa que não é a presa da cobra, mas como um gesto de defesa, ela inocula a peçonha através desse aparato. E animais venenosos, eles possuem de alguma maneira uma fórmula de acumular toxinas através da sua alimentação, e isso faz com que o consumo desses animais por predadores ou pelo próprio homem seja impróprio. Então, o exemplo clássico de um animal venenoso é o peixe popularmente conhecido como baiacu. Ele tem uma pequena glândula que acumula várias toxinas que ele vai, ao longo da sua vida, se alimentando e por isso que ele é impróprio para o consumo, desde que essa glândula seja corretamente retirada. E a composição das peçonhas é muito diversificada. Existem enzimas, toxinas proteicas e não proteicas, neurotransmissores, ácidos nucleicos, enfim, uma série de compostos que compõem essas peçonhas. Em geral, as toxinas mais importantes das peçonhas são de natureza proteica. E o interesse de se estudar venenos de animais, ele passa pelo interesse terapêutico, porque é importante que a gente saiba como tratar pessoas envenenadas após um acidente. Além disso, os venenos e toxinas de animais também podem servir como ferramentas de investigações de mecanismos moleculares. Por exemplo, o indivíduo é mordido por uma serpente, ele tem uma hemorragia interna. Como que essa hemorragia foi desencadeada? É através de quais toxinas e como que elas desenvolvem essa hemorragia interna? E as próprias toxinas também podem ser elas próprias agentes farmacológicos e terapêuticos. Nós temos alguns exemplos muito famosos de medicamentos, ou seja, de agentes farmacológicos e terapêuticos que foram desenvolvidos através, né, de estudos com venenos de animais, que é o captopril, um agente hipotensivo. Ele é um medicamento que combate a hipertensão, baseado na inibição da enzima conversora de angiotensina. E até já falamos aqui no episódio que conversamos com o Dr. Leandro, da Unifesp, da participação de brasileiros no desenvolvimento, não desta molécula, mas no conhecimento produzido que deu base para o desenvolvimento dessa molécula. E também temos um anestésico, o Prialt, usado para cirurgias, enfim. O captopril, ele foi desenvolvido a partir de conhecimentos da Bótrops jararaca, que é popularmente conhecida como jararaca, e o Prialt, que é esse anestésico, foi desenvolvido a partir de conhecimentos do Conus magnus, que é um conus marinho, né? Não sei se todo mundo Legal da conhece, mas... captopril, né? O legal da captopril é que ela foi descoberta, né, o composto ativo dela por conta do efeito das pessoas que chegavam picadas pela jararaca, né? Que elas chegavam toda com pressão baixa e tudo mais, então pararam e pensaram, tem alguma coisa aqui que
é Exatamente. importante para ter essa função, né? Isso que é bem legal, assim, da observação da galera que desenvolveu. E veja que esse conhecimento ele vem já de um bom tempo, 1949, os primeiros relatos dos peptídeos geradores de bradicinina a partir da purificação de toxinas da Botrytis jararaca. Bom, chegamos então propriamente no artigo que nós vamos falar hoje, que foi publicado no mês de junho de 2020 na revista Toxicon. Essa revista tem um impacto 2.4. Apesar dela não ter um impacto tão alto, ela tem um prestígio muito grande na comunidade que estuda venenos e toxinas de animais. E o título do trabalho é O Veneno, que na verdade é peçonha, mas no inglês acaba ficando essa palavra. A peçonha de Botrytis leucurus induz uma hipotensão aguda em ratos através de sua fosfolipase A2. Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, universidade a qual eu fazia parte, na época do doutorado, até antes de vir aqui para a USP. E deixo aqui no meu momento Maguila um agradecimento especial ao Gustavo Naumann, que é um cara que participou muito fortemente nesse trabalho. E, Thiago, além do Brasil, que eu sei que é forte nessa área de toxinologia, outros países também são fortes nessa área. Quais são os outros países que estudam bastante essa área? A primeira coisa assim, que eu acho legal de fazer uma diferenciação, a ciência que estuda venenos de animais é a toxinologia, com N, de toxina. E muita gente confunde com a toxicologia, que estuda, por exemplo, intoxicação por agrotóxico. Então, são ciências um pouco diferentes. O Brasil realmente é vanguarda nessa área, é um dos países mais fortes nesse estudo. A gente tem também a Austrália como uma potência no estudo de venenos e toxinas. Existe um grupo muito forte na Espanha, em Valência, o professor Juan Calvetti. Temos também na Itália o grupo do Cesare Montecucco, que também estuda. E aí eles estudam venenos em geral, desde cobras, aranhas, enfim. E aí você tem outros lugares espalhados, alguns grupos na África, porque eles têm acidentes com as najas deles lá também. Grupos fortes nos Estados Unidos, porque lá tem muito acidente com cascavel, mas é um pouquinho mais espalhado. Mas eu diria Itália, Espanha, Austrália e Brasil seriam os principais. Bom, dito isso, vamos ao artigo. Primeiro apresentando a cobra, a serpente, a Botrytis leucurus. É uma espécie nativa do Brasil e da América do Sul. Ela também é encontrada na Venezuela, no Peru. Ela é de origem tropical. Aqui no Brasil, região norte, região nordeste, chegando até o norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Ela é popularmente também conhecida como jararaca do rabo branco. O grupo da FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, lá em Belo Horizonte, eles têm esses espécimes em cativeiro, extraíram essa peçonha. Esse veneno, essa peçonha foi processada, liofilizada e enviada para o grupo do Espírito Santo. E lá a gente reconstituiu essa peçonha e fizemos os testes nos animais, que chegamos aqui na primeira figura. Como a gente estava estudando os efeitos cardiovasculares, e já se conhece que esse tipo de veneno de cobra, tá? E desculpa falar veneno, porque a gente acaba pelo hábito falando, mas só conceitualmente deixar claro que é peçonha. Essa peçonha, a gente já sabe que ela tem alguns componentes clássicos que induzem a hipotensão, que são basicamente as fosfolipases. Nessa primeira figura, o que a gente observa? É um registro de pressão arterial média, e no momento em que a gente injeta a peçonha da Botrytis leucurus, que tem essa sigla de BLV, do inglês Botrytis leucurus venom, já tem uma queda abrupta da pressão, e ao longo do tempo ela vai se recuperando, mas ela não volta aos mesmos níveis pré-injeção. E a gente fez uma estratificação da pressão sistólica e pressão diastólica e vimos que tem uma hipotensão dose dependente. À medida que a gente aumenta as doses da peçonha, 10, 25, 50, 100 e 200 microgramas de peçonha por quilo de animal,
a resposta hipotensora ela acompanha o aumento da dose da peçonha. Tiago, isso é comparável com uma dosagem que o animal ele injetaria na presa, assim, em uma situação de perigo para a cobra ou não? Pensando na cobra como na injeção da peçonha numa presa, então, Vai depender do tamanho do animal, claro, pequenos mas... roedores, em geral, são doses letais. A gente, na dose de 100 e na dose de 200, alguns ratos morreram. Então, a gente considera que isso aqui são doses subletais, porque acima de 200, aí a gente teve morte em todas as doses. Então, de 200 para baixo são doses subletais. Quando a gente pensa na presa, a injeção ela é maciça de peçonha. Então, é realmente para fazer um estrago muito grande. E aí, o que você falou, são animais de pequeno porte, então a carga de peçonha é brutal. Então, diante de todas essas doses, a gente tinha que escolher uma dose de trabalho, né? A partir dela que a gente iria conduzir os demais experimentos. E a gente escolheu uma dose intermediária para avaliar, a dose de 50 microgramas. E uma coisa muito curiosa aconteceu. Quando a gente aplicava a dose de 50 após doses menores anteriores, ela obtinha uma resposta de queda de pressão característica, caindo em torno de 7,5 milímetros de mercúrio, de delta de variação de pressão. Quando a gente administrava a dose de 50 microgramas sem nenhuma dose de veneno prévia, a queda de pressão era um pouco maior. E o que a gente viu na literatura, e a gente atribui isso, é que provavelmente, quando a gente ia dando doses menores anteriores, provavelmente as moléculas que desencadeiam a hipotensão foram sendo liberadas, e quando você vem com a dose de 50, você já meio que esgota todas aquelas reservas celulares que desencadeiam a hipotensão. Essa é uma hipótese. E uma coisa que eu fiquei, uma coisa que eu fiquei assim que eu não entendi muito bem é tipo, qual é o motivo de ter essa multidoses assim, essa comparação? Na verdade, a gente não acabou tendo isso como uma comparação efetiva. A gente acabou notando isso e achamos interessante descrever. Porque nesse experimento aqui, a gente dava as doses no mesmo animal. Então, primeiro a gente dava 10, em sequência 25, em sequência 50, 100 e 200. Quando a gente elegeu a dose de 50 para fazer a dose de trabalho, e a gente administrou primeiro a dose de 50, primeira e unicamente, a gente viu que a resposta era muito maior do que quando a gente administrava as anteriores. E o que a gente encontra na literatura e a gente atribui a essa resposta é isso. Ou o esgotamento de mensageiros intracelulares que desencadeiam a resposta hipotensora, ou também uma outra discussão que nós levantamos, aquele conceito de pré-condicionamento ao estresse, um evento hormético, digamos assim. Eventualmente isso precisa ser estudado, precisa ser comprovado, mas são hipóteses que nós levantamos. Essa hipótese do esgotamento de mensageiros intracelulares já foi descrita para outras peçonhas de outras serpentes. Essa hipótese hormética foi uma outra hipótese que nós levantamos baseada em literatura. E no caso, uma outra pergunta, assim, que a gente nunca tem a chance de ficar perguntando frente a frente para o autor do paper, né? Mas esse primeiro experimento de pressão não seria melhor colocado em, assim, uma dose por animal? Eu sei que ia aumentar muito o número de animais, mas daí você isolaria o efeito de outras doses que vieram previamente a esse animal. Por que Sim. vocês adotaram essa dose sequente e não uma dose por animal e aumentando a dose? Não, de fato, isso se exclui essas tendências de esgotamento de mensageiros, pré-condicionamento, estresse do animal. Mas, experimentalmente, seria inviável, porque a gente ia acabar perdendo muito animal, ia ter que usar muito animal e o próprio comitê de ética recomenda, pelo menos, que eu tentasse aproveitar os animais da melhor maneira. E de certa forma, usual que seja feito assim. Mas, assim, como a gente sempre costuma dizer, são limitações do estudo, né? Então, tentamos otimizar de uma maneira e acabamos perdendo um pouco de informação. Mas, em todo caso, isso
não chega a ser uma limitação que enviesaria a nossa resposta, mas a sua observação ela é extremamente pertinente e é uma coisa que foi discutida durante a execução dos experimentos. Então, o que nós temos aqui? Uma resposta hipotensora aguda e imediata, seguida de uma recuperação. Essa resposta ela é dose dependente e essa resposta, quando administrada de forma separada de doses anteriores, ela tem uma hipotensão mais pronunciada. Foi o que nós tivemos até agora. E isso é um experimento in vivo, ou seja, administramos de forma intravenosa nos animais. Seguindo, a gente fez um experimento in vitro, que foi o isolamento de anéis de artéria mesentérica, que é um tipo de vaso de resistência, então ele responde muito à contração e relaxamento. E nós vimos aqui, na figura A, um efeito muito semelhante ao efeito visto em vivo. Aqui são doses diferentes daquelas que nós demos para o animal inteiro. E também é um efeito dose dependente. À medida que a gente aumenta as doses da peçonha, o relaxamento do anel da artéria mesentérica ele é maior. O que é legal é que mostra que tem um efeito local, né? Não tem um efeito, digamos assim, central e que demanda, que gera aquele efeito hipotensor, né? Então ele tem um efeito local nas artérias, certo? Isso. E esse experimento aqui, ele foi feito a partir também de experimentos anteriores que não entraram no artigo. Por exemplo, nós isolamos o coração, colocamos no aparato de Langendorf e perfundimos com peçonha. E vimos que não alterava tanto frequência quanto pressão coronária. Então, não tinha um efeito cardíaco. Então, partimos para ver se tinha um efeito vascular. Por isso que a gente foi para a artéria mesentérica. E aí, depois que nós comprovamos que tinha um efeito vascular, a gente foi ver também a participação do endotélio. Então, nesses vasos, nesses anéis de mesentérica isolados, a gente testou na presença do endotélio, que é representado por esse E+, e na ausência do endotélio. Então, a gente fazia uma raspagem, tirava o endotélio, então ali a resposta seria do músculo liso vascular, que é a camada logo após o endotélio. A gente viu que o endotélio tem uma participação parcial na resposta vascular. Quando a gente retira o endotélio, o relaxamento ele é menor, mas ele ainda existe. Então, é uma participação mista, endotelial e de musculatura vascular. A partir disso, que a gente confirmou que existia uma hipotensão e que ela era mediada de forma vascular, não cardíaca, a gente foi tentar, então, entender quais os mecanismos envolvidos. Como eu disse, nós já sabemos que, classicamente, venenos de serpente são compostos por muitos tipos de fosfolipases. E as fosfolipases, elas desencadeiam uma cascata do ácido araquidônico com produção de moléculas extremamente vasodilatadoras, prostaciclinas e prostaglandinas. A partir disso, a gente também norteou os bloqueios farmacológicos que nós fizemos para saber qual é a participação realmente desses produtos do metabolismo do ácido araquidônico. Então, nós tratamos os animais com indometacina, pré-tratamos os animais com indometacina, que é um bloqueador da COX, que participa dessa via de metabolismo do ácido araquidônico, e também tratamos com eliname, que é um bloqueador da síntese da óxido nítrico sintase, que é uma enzima que produz óxido nítrico. Então, a gente está olhando mediadores do ácido araquidônico, prostaglandinas, prostaciclinas, e vasodilatador direto, o óxido nítrico, que ele é uma participação extremamente endotelial. E aqui na pressão sistólica e na pressão diastólica, o que a gente viu é que a indometacina é que tem realmente um papel na prevenção da queda da pressão. E isso foi confirmado também no experimento in vitro, no anel de artéria mesentérica, onde a eliname não bloqueou o efeito hipotensor e a indometacina bloqueou parcialmente. Quando a gente fala bloqueio parcial, é porque é inevitável que vários mecanismos sejam acionados quando a gente vê uma resposta tão importante como uma resposta vasodilatadora. Então, a gente sempre tenta encontrar qual o mecanismo majoritariamente responsável.
E isso a gente acaba norteando pensando em terapêutica ou estratégias de desenvolvimento de moléculas. Qual que é o mecanismo principal, o cerne principal da resposta observada. Dito isso, a partir disso, a gente partiu para um outro experimento. Então, nós já tínhamos uma resposta hipotensora caracterizada, ela é mediada por metabólitos do ácido araquidônico, porque a indometacina bloqueou essa resposta hipotensora, e a gente tinha uma outra pergunta. Bom, será que se a gente tratar com soro antiofídico disponível comercialmente, a gente vai bloquear essa resposta? E um detalhe, essa espécie, Botrops leucurus, não é uma espécie tão abundante como a Botrops jararaca, a jararacuçu, Botrops atrox, outras espécies que têm muitos acidentes e que já existem soros disponíveis comercialmente. Para essa espécie em específico, não tem um soro para Botrops leucurus. Então, existe um soro polivalente que ele consegue bloquear o efeito de 5 espécies de jararaca, que a gente testou também para saber se esse soro prevenia os efeitos hipotensores que a gente observou para o veneno da Botrops leucurus. E o que a gente observou, de forma muito boa, é que esse soro antiofídico, o PABS, que é o soro polivalente, ele sim bloqueia a resposta à queda da pressão sistólica e diastólica e também, por consequência, a queda da pressão arterial médica, a queda da pressão arterial média, não médica. E também, no experimento in vitro, à medida que a gente aumentava a quantidade do soro antiofídico, a queda da pressão também diminuía, mostrando que o soro que foi feito para outras cobras bloqueia o efeito hipotensor observado para Botrops leucurus. Já vimos, então, o global. E é sempre importante, quando a gente estuda veneno de animais, descobrir qual é a molécula ou quais são as moléculas responsáveis pelo efeito que a gente está observando. Então, partimos para a purificação do veneno. Essa purificação foi feita em 2 etapas de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC. Na primeira etapa, nós obtivemos 8 frações, e essas frações foram sendo monitoradas no anel de mesentérica em relação à capacidade de relaxamento. Nós identificamos que na fração 5, e apenas na fração 5, foi a que nós tivemos efeito de relaxamento vascular. Então, nós pegamos essa fração 5 e submetemos a uma nova cromatografia, agora de fase reversa. E essa segunda cromatografia, nós tivemos 2 picos principais, que nós chamamos, então, de pico 5,1 e 5,2, porque elas advêm do pico 5 da primeira cromatografia. E nós testamos também essas 2 frações na resposta in vitro nos anéis de artéria mesentérica. E só a fração 5,1 teve queda de pressão. A fração 5,2 não teve. Então, fomos identificar quem era essa fração 5,1. Quando a gente, pela espectrometria de massa e sequenciamento, fizemos o alinhamento dos aminoácidos dessa fração hipotensora, nós encontramos que ela tinha 100% de cobertura com uma fosfolipase. Então, a partir de agora, a gente confirmou que era uma fosfolipase do tipo básica, porque essa serpente tem 2 fosfolipases, uma ácida e uma básica. Provavelmente, aquela que não teve o efeito é a forma ácida, e porque troca um aminoácido, assim, é uma coisa bioquímica maravilhosa. Então, a fosfolipase básica teve essa cobertura de 100% com essa fosfolipase previamente isolada. E o que foi muito legal também, quando a gente jogou no banco de dados do UniProt, que reúne informações bioquímicas de todo tipo de proteína, ela tinha também uma porcentagem de cobertura muito grande com uma fosfolipase de Botrops jararacuçu e Botrops asper, que são outras 2 espécies de jararaca, o que nos reforça o efeito protetor daquele soro polivalente que foi feito para outras serpentes. Então, o que nós podemos concluir desses experimentos que nós fizemos aqui? Nós propusemos um mecanismo. Só uma pergunta assim, na verdade, o que exatamente vamos supor, que já tem na literatura,
desse modelo proposto? É o que já tem na literatura com outras espécies, outros modelos, e o que é que vocês têm, qual que é o proposto de vocês, qual que é o pulo que vocês estão acrescentando aí, só para deixar claro, assim. O que nós estamos acrescentando é que o efeito hipotensor ele é atribuído a essa fosfolipase porque quando a gente usou o inibidor da COX, que é a indometacina, a gente bloqueou parcialmente o efeito. Na verdade, assim, isso aqui é um mecanismo proposto. A partir da nossa hipótese, a confirmação exata desse mecanismo ainda requer alguns outros experimentos que não foram contemplados nesse artigo. Então, o que a gente trouxe aqui de mecanismo proposto foi que a partir da fosfolipase que tem no veneno, ela degrada fosfolipídio de membrana, libera ácido araquidônico e produz moléculas com atividade vasodilatadora. E esse mecanismo ele pode ser desencadeado através da seguinte sequência de eventos. Essas moléculas, oriundas do metabolismo do ácido araquidônico, ativam seus receptores de membrana específicos e, através de uma cadeia de sinalização intracelular, ela fosforila canais de potássio, gerando uma hiperpolarização da membrana da célula, da musculatura vascular, provavelmente. Essa hiperpolarização da célula muscular lisa impede a captação de cálcio para dentro da célula, o que gera contração muscular. Então, com esse canal de cálcio voltagem dependente bloqueado, você impede qualquer tipo de contração, qualquer estímulo de contração. Além disso, essa proteína quinase A, além de ativar o canal de potássio e bombear potássio para fora da célula, ela também aumenta a recaptação de cálcio pelo retículo, diminuindo a concentração citoplasmática de cálcio, induzindo a vasodilatação. Essa sequência aqui é uma sequência conhecida para vários tipos de mecanismo de queda de pressão. O que a gente propõe é que a nossa fosfolipase, nossa não, né, da cobra, da serpente, esteja ativando essa cascata de mecanismos aqui. Então, a partir daí, novos experimentos podem ser estudados para entender realmente esse mecanismo. E isso é um exemplo clássico de usar uma toxina de um animal como ferramentas para se desenvolver ou se elucidar algum tipo de mecanismo ainda não conhecido. Essa é a grande importância, uma das grandes importâncias de se estudar venenos e toxinas de animais. E eu, como trabalho há muitos anos também com toxinas de animais, apesar de já ter migrado para a mitocôndria há um bom tempo, tem um exemplo clássico também de uma pesquisadora do Butantan, a Mônica Lopes Ferreira, que através do estudo de mecanismos moleculares do peixe niquim, que é o peixe gato, ela conseguiu mostrar uma resposta imunogênica ainda diferente do que se conhecia, uma rota alternativa de resposta inflamatória, que isso pode gerar, por exemplo, se conhecendo essa via, pode-se gerar o desenvolvimento de medicamentos anti-inflamatórios para inflamações crônicas, para pessoas que não respondem aos anti-inflamatórios disponíveis no mercado. Então, a toxinologia, a gente brinca muito que é a clássica ciência básica do tijolinho no muro do conhecimento. Cada experimento, cada artigo que você descreve um mecanismo de uma toxina isolada é um pouquinho de conhecimento que você produz para depois conseguir chegar a conquistas maiores, né? Digamos assim. E isso, quem sabe, no futuro não possa virar algo também para o controle de pressão, né? Assim, se a gente fizer uma correlação bem linear, que não é o que acontece, mas se a gente fizer uma correlação bem linear do que a gente viu com essa toxina isolada da serpente, por uma crise hipertensiva, por exemplo, uma pessoa tendo um pico de hipertensão, se essa molécula da cobra estivesse disponível num comprimido, por exemplo, ou injetável, a pessoa poderia equilibrar sua pressão de uma forma aguda e rápida, até que ela possa chegar num serviço de atendimento médico e fazer realmente um acompanhamento mais controlado do porquê que está tendo aquela crise hipertensiva. Sim, isso é uma linearidade bem rasa, mas as possibilidades começam com pensamento simples também.
Sim. Bom, estou satisfeito, né, de falar do meu próprio artigo. E posso chamar a vinheta? Roda a vinheta. Eu vou começar hoje, Marcinho, com a dica do colegiado. Um seriado que eu já acompanho, eu acho que é desde 2015 que eu assisto. Vou assistindo assim que ela foi, as temporadas vão sendo liberadas. A última temporada acabou agora, e é a última mesmo, porque o seriado vai encerrar. Se chama Homeland. Assim, para mim, é o seriado dos que eu assisti que mais me prendeu e mais me faz lembrar e recomendar. Bom, a minha dica do colegiado, ela vai precisar que se espere um pouco para se pôr em prática, principalmente nesse momento de pandemia, mas a minha dica do colegiado é visitem o Butantã. Então, aproveitar essa onda de veneno e Legal. visitem o Butantã. Lá tem alguns museus, tem passeios, os museus são bem baratos. Se você também não quiser visitar um museu, assim, tem algumas partes que você pode visitar gratuitamente. Então, você pode ver alguns animais lá, algumas cobras, acho que a aranha também talvez tenha para ver de graça, cobra com certeza. E é um passeio bem legal, assim, é bem bonito lá o Butantã, é gratuito, ou se você quiser pagar ou visitar o museu, é baratinho. Compensa para você ir sozinho ou com toda a família, é um passeio bem divertido. Inclusive também, né, aquela Nádia que veio o estudante barra traficante, né, que trouxe a Nádia, acabou sendo picada, né, ela só foi salvo por conta de soro que teve que vir do Butantã. E, inclusive, agora a Nádia está aqui instalada no Butantã, está de quarentena aqui. Sim. Então, você não consegue ver ela, mas ela está aqui também. E é bem legal você falar disso, porque a visitação, e mesmo tendo a opção gratuita, a visitação sendo paga baratinha, fomenta e ajuda a manutenção dos serpentários, da criação das serpentes, e vejo que a criação dessas serpentes e o desenvolvimento de soros para possíveis acidentes salvou a vida do indivíduo lá, que ele vai ter que responder na justiça o porquê que ele tinha aquela cobra, mas a vida dele foi salva porque aqui no Butantã tinha um soro e muito provavelmente as visitas aos museus ajudam a manutenção de toda essa estrutura que eles têm lá centenária. Uhum. Bom, Marcinho, ponto final em mais uma edição da reunião de laboratório. Te vejo semana que vem. Até mais, galera.